Crushes, aqui é o RB Neto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês, como podem ver aqui embaixo, o nosso segundo Descobertas da Amazon. E o vídeo de hoje vai ser um tanto quanto diferente da ideia original, porque apesar de eu falar aqui sobre três histórias completamente diferentes, todos fazem parte do mesmo livro que eu li aqui no meu Kindle. Enfim, como vocês podem saber, hoje nós vamos conversar sobre o ABC do Amor, uma antologia escrita pela A.C. Meyer, a Brittany C. Cherry e a Camila Moreira. Eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, e a história que abre a antologia ABC do Amor é da A.C. Meyer e ela é Doce Reencontro, que vai contar a história da Jade e do Alex. A Jade e o Alex se conheceram quando eram um pouco mais novos e eles viveram uma grande paixão, apesar de ter sido um relacionamento até que breve. Tanto o Alex quanto a Jade deixaram uma impressão muito forte um no outro. E eles tiveram meio que se separar por forças externas, já que o Alex tinha passado para um concurso e ele teve que mudar de cidade. Ele se mudou para Brasília e nesses últimos anos ele tem morado em Brasília, trabalhado lá. E a Jade se formou, abriu a sua própria confeitaria, por assim dizer, já que é uma loja especializada em bolos de festas de casamento. Um dia, a Jade vai trabalhar em um novo casamento e ela acaba descobrindo que a noiva em questão é a irmã do Alex, esse ex dela. O Alex está voltando a morar na cidade porque ele meio que teve uma crise de estresse provocada pelo trabalho, já que ele só vivia pelo trabalho e quer criar uma nova vida pelo bem da própria saúde. E obviamente os dois vão se encontrar e vão perceber que a paixão entre eles ainda vive. Enfim, eu já tinha tido contato com a escrita da A.C. Meyer no mês passado com Cadu e Mari e eu não tive nenhuma surpresa ao encontrar uma história escrita por dois pontos de vista diferentes. Ela dá uma voz completamente diferente para ambos. E o texto em si ser bastante fluido, é uma narrativa rápida, você consegue ser inserido rapidamente dentro da história. Entretanto, teve um porém em Doce Reencontro que não me fez essa história ser tão cativante para mim quanto ela poderia ser. Pois um terço final do conto, parece que a história está se arrastando. E isso é um problema quando a gente está lidando com uma narrativa rápida. Você não pode deixar a impressão de que está contando de menos ou que está contando demais. E aqui nesse caso parecia que estava contando demais, além da conta e do que a história precisava. Porque se não fosse essa parte final que eu achei que houve uma barriga na história, eu teria lido o próprio conto muito mais rápido do que eu li. E a história em si teria me cativado muito mais do que ela me cativou. Enfim, num contexto geral, eu dei 3,5 estrelas para Doce Reencontro. E não foi a minha história favorita do livro, mas também não foi a história que eu menos gostei. Já a segunda história da antologia foi justamente o conto que eu mais gostei de ABC do Amor. E eu tô falando de As Cartas que Escrevemos, da Brittany C. Cherry, que vai contar a história do Jake e da Anna. O Jake, ele saiu do Kansas para ganhar a vida em Hollywood como ator. Agora ele é um ator famoso e está retornando para a cidade natal por conta do casamento da Anna, que é ex-namorada dele, namorada de infância basicamente, e que ele de fato gosta muito dela, mas não quer admitir. Só que quando ele vai chegar nessa cidade dele, ele vai descobrir que as pessoas não acham ele tão legal assim, principalmente por acreditarem que ele abandonou a ex-namorada em um momento que ela mais precisava. Entretanto, as coisas não foram exatamente do jeito que toda a cidade acredita. Para completar, o próprio Jake e a Anna vão descobrir que outras pessoas estiveram envolvidas ali para manterem eles longe um do outro nesse tempo todo. Enfim, As Cartas que Escrevemos, de fato, é o conto do livro que mais tem cara de conto. Ele se passa em um período de tempo mais curto, não existe nenhum tipo de ponta solta ou mesmo de barriga acontecendo na história. É tudo que a história tinha para contar ali, capítulo a capítulo, sendo narrado tanto pelo Jake quanto pela Anna, e foi muito, muito, muito bom conhecer a escrita da Brittany C. Cherry. Eu fiquei completamente cativado, não só pelos protagonistas, mas por vários outros personagens que apareceram no decorrer da história. Esse ambiente de cidade pequena, onde o conto está inserido. E sim, muitas das revelações que vão acontecer dentro da história eu meio que já suspeitava dos motivos para eles estarem separados há tanto tempo. Mas foi como eu disse, foi uma história que contou o que precisava ser contado. Não tem nada a mais e nada a menos ali. Eu fiquei muito envolvido pela história, pelos personagens, pela escrita da Brittany C. Cherry. Então eu dei 4 estrelas para As Cartas que Escrevemos e foi a história que eu mais gostei de ABC do Amor. E o conto que fecha a antologia ABC do Amor
é Além das Cores, da Camila Moreira, que é o conto mais sensual, com cenas mais eróticas, por assim dizer, dentro da antologia. E infelizmente foi o conto que eu menos gostei. E nós vamos conhecer a história da Alice e do Leandro. A Alice, ela está se formando em letras e para fazer o trabalho de conclusão de curso, o professor dela indica que ela escreva uma biografia sobre o Leandro Muniz, que é esse rapaz expoente das artes plásticas e é um cara muito recluso. Ele não dá muitas entrevistas, apesar do nome dele ser bastante famoso e das obras dele custarem bastante também, por serem bastante reconhecidas. E muitas pessoas dizem que ele tem um temperamento meio que difícil. Alice meio que aceita esse desafio a contragosto, porque no dia em que seriam sorteados os temas do trabalho de conclusão de curso, ela teve que chegar atrasada por uma série de desventuras que aconteceu na vida dela. E quando ela chega na casa do Leandro para fazer essa entrevista, acaba descobrindo que ele está precisando de uma assistente, porque a última pediu demissão justamente por causa do temperamento dele. Ela acaba aceitando esse cargo de assistente justamente para poder concluir esse trabalho biográfico e entregar na faculdade dela, além de ter uma oportunidade de conseguir publicar esse livro numa editora, já que o sonho dela é justamente ser uma escritora. Convivendo com o Leandro, ela vai descobrir que, de fato, a personalidade dele é terrível. Acho que existe algo ali por trás que explica o porquê desse temperamento dele tão difícil, e é a partir desse ponto que a história de Além das Cores vai acontecer. Enfim, a Camila tinha um tema bem legal em mãos. No contexto ali que ela criou, ela fala sobre dislexia, déficit de atenção. O texto dela é bem fluido, existem umas cenas bem divertidas no conto. Entretanto, existe um problema evidente em Além das Cores. Ele é o maior conto da antologia, mas mesmo assim, desde o primeiro capítulo, parece que a Camila está apressando a história, como se não tivesse tempo para desenvolver tudo. Tudo acontece muito rápido, e isso não deixa a história crível. Pois há essa sensação de que a Camila tinha a história para um livro completo com mais de 300 páginas e acabou encaixando tudo isso em um conto, e isso prejudicou muito a história final. Enfim, eu acabei dando 3 estrelas para Além das Cores. Foi o conto que eu menos gostei da antologia. Mesmo assim, eu dei 3,5 estrelas para a antologia em si. Eu achei que, mesmo sendo histórias bem distintas uma das outras, são histórias que se casam em um mesmo contexto. Com certeza vai agradar bastante aos fãs do gênero de romance. Então, se você gosta de romance, eu recomendo para vocês lerem ABC do Amor. Muito bem, pessoal, ABC do Amor foi a nossa descoberta do Kindle desse mês de fevereiro. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush e esteja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu estou no Instagram e no Twitter, para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo da caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. E se você já leu a ABC do Amor, ou se você pretende ler a ABC do Amor, eu convido vocês a conversarem comigo aqui embaixo, né, nos comentários, pois você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim e o propósito de postar esse vídeo aqui na minha estante. Pois enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, pois aqui foi o Rebeneto para mais uma vídeo opinião no canal na minha estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.